Jorge parou no meio do jardim, o terno azul pesando nos ombros e as mãos suadas, observando Pedro e Clara, de macacões vermelhos, correrem pela grama com gargalhadas que ele não ouvia há meses, perseguidos por Fernanda, que ria com uma leveza impossível naquela casa marcada pelo luto. Porque seus próprios filhos pareciam ter medo de sorrir quando ele estava por perto. O som chegou primeiro. Uma gargalhada cristalina, aguda, que cortou o ar morno da tarde como uma lâmina de luz. Jorge reconheceu imediatamente. Era Clara, sua filha de 5 anos, que nos últimos meses mal falava durante o jantar, que respondia suas perguntas com monossílabos educados, que o cumprimentava com beijinhos mecânicos na bochecha. Mas aquela gargalhada... Jorge sentiu o peito apertar. Quando tinha sido a última vez? Quando tinha sido a última vez que tinha ouvido aquele som saindo da garganta de sua filha? Ele ficou imóvel no caminho de Pedras Portuguesas, ainda segurando as chaves do carro, o terno azul marinho pesando nos ombros como uma armadura que não conseguia tirar. O sol da tarde batia em seu rosto, mas ele mal sentia o calor. Toda sua atenção estava voltada para a cena que se desenrolava no gramado à sua frente. Pedro corria na frente, os braços abertos como um avião, o macacão vermelho balançando com o movimento. Seus cabelos castanhos, idênticos aos da mãe morta, voavam desordenados, e havia algo em seus olhos. Algo que Jorge não via há tanto tempo que quase não reconheceu. Alegria, alegria pura, sem peso, sem a sombra constante que tinha se instalado naquela casa depois que Helena partiu. Clara vinha logo atrás, tropeçando nas próprias pernas curtas, mas sem parar de rir. O vestido azul que Fernanda tinha escolhido para ela pela manhã estava com uma mancha de grama no joelho. Um detalhe que, em outras circunstâncias, faria Jorge franzir a testa e pensar na lavanderia. Agora, estranhamente, aquela mancha lhe causou um nó na garganta. E havia Fernanda. A empregada não estava apenas supervisionando, como as 3 babás anteriores faziam. Ela não estava sentada no banco de madeira, olhando o celular ou folheando uma revista. Ela estava correndo. O uniforme preto e branco, sempre impecável, agora tinha o avental ligeiramente desalinhado, e alguns fios de cabelo tinham escapado do coque rigoroso que ela mantinha durante o expediente. Ela ria. Não era um riso educado, profissional, de quem é pago para ser simpático com as crianças do patrão. Era uma gargalhada genuína que fazia seus olhos se fecharem brevemente, que transformava todo o seu rosto, que a fazia parecer mais jovem, mais viva. Jorge sentiu algo estranho no estômago. Uma mistura de alívio e ciúmes. O Golden Retriever da família corria ao redor deles, latindo em uma euforia contagiante. Até o cachorro parecia mais feliz do que Jorge se lembrava de ter visto em meses. Quando tinha sido a última vez que ele mesmo tinha brincado com Rex, quando tinha sido a última vez que tinha feito qualquer coisa naquela casa, além de dar ordens e verificar se tudo estava em ordem, Fernanda alcançou Clara. Jorge viu o momento exato em que ela se abaixou, não com a postura rígida de uma funcionária cumprindo suas obrigações, mas com a flexibilidade natural de quem não teme se sujar. Ela pegou a menina no colo e girou, e Clara gritou de alegria. Um som tão puro que Jorge sentiu os olhos arderem. "Mais alto, Nanda! Mais alto!" gritou a menina. Nanda! O apelido atingiu Jorge como um soco no estômago. Ele a chamava de Fernanda. Sempre: "Fernanda, por favor, o café está pronto. Fernanda, as crianças já jantaram. Fernanda, preciso que organize minha agenda para amanhã." Quando tinha sido que ela se tornado Nanda? Quando tinha sido que ela tinha ganhado o direito a um apelido carinhoso, enquanto ele, o pai, permanecia sendo apenas pai? Uma palavra que seus filhos pronunciavam com a mesma entonação com que diriam "Senhor"? Jorge deu um passo à frente. O cascalho fez um ruído seco sob a sola de seu sapato italiano.
um som que pareceu ecoar pelo jardim inteiro como um tiro. Foi como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no mundo. Rex foi o primeiro a notar sua presença. O cachorro parou de correr, olhou na direção de Jorge, abanou o rabo uma vez, incerto, hesitante, e depois correu para se esconder atrás das pernas de Fernanda. Até o cachorro prefere ela, Jorge pensou, e imediatamente se odiou por ter esse pensamento. Pedro freou a corrida tão abruptamente que derrapou na grama úmida. O sorriso em seu rosto não desapareceu gradualmente. Ele sumiu instantaneamente, como se alguém tivesse apagado uma luz. Os ombros do menino, antes relaxados na brincadeira, se enrijeceram. Ele endireitou a postura, transformando-se em um pequeno soldado diante do general. Clara, ainda no colo de Fernanda, parou de rir no meio da gargalhada. Ela olhou para o pai por um segundo, apenas um segundo, antes de esconder o rosto no pescoço da empregada. Aquele gesto, aquele simples movimento de buscar refúgio no pescoço de uma funcionária, fugindo do olhar do próprio pai, foi a coisa mais dolorosa que Jorge tinha sentido desde o dia do funeral de Helena. Fernanda colocou Clara no chão com cuidado, como se a menina fosse feita de cristal. Ela alisou o avental com movimentos rápidos e eficientes, passou as mãos pelos cabelos para tentar arrumar os fios soltos e baixou a cabeça, assumindo instantaneamente a postura de subserviência que a hierarquia daquela casa exigia. A mágica havia acabado. A realidade, fria, formal, hierárquica, estava de volta. "Boa tarde, seu Jorge", disse Fernanda, e Jorge notou que sua voz estava ligeiramente ofegante pela corrida, mas o tom era baixo, respeitoso. Havia medo ali? Culpa por ter sido pega brincando em horário de serviço? "Boa tarde", a voz de Jorge saiu rouca. Ele pigarreou, tentando recuperar a autoridade que parecia ter se dissolvido ao sol da tarde. "Cheguei mais cedo hoje." Mentira. Eram quase 7 da noite, mas comparado às 10 horas habituais, talvez fosse cedo. Talvez fosse a primeira vez em semanas que ele chegava em casa com o sol ainda no céu. "Sim, senhor." Fernanda manteve os olhos baixos, mas Jorge notou que sua mão, discretamente, tocou o ombro de Pedro. Um gesto protetor, quase imperceptível. As crianças... Nós estávamos apenas gastando um pouco de energia antes do banho. Jorge olhou para os filhos. Pedro olhava fixamente para os próprios tênis sujos de grama. Clara espiava por trás da saia do uniforme de Fernanda, como se ela fosse um escudo contra algo perigoso. Contra ele. Contra o próprio pai. "Estavam se divertindo", Jorge comentou. Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de uma tristeza que ele lutava para não demonstrar. "Sim, papai", murmurou Pedro, sem levantar os olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O jardim, que momentos antes vibrava com vida e alegria, parecia agora apenas um cenário bem cuidado e sem alma. O sol continuava a brilhar, mas o calor parecia ter ido embora junto com as gargalhadas. Jorge queria gritar. Queria dizer: "Continuem. Por favor, continuem rindo. Eu só quero assistir. Eu prometo que não vou estragar tudo novamente." Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, barradas pelo muro de sua própria inabilidade emocional. Ele não sabia como entrar naquela brincadeira. Não sabia como tirar o terno, metafórica e literalmente. Não sabia como se abaixar na grama e ser apenas um pai brincando com os filhos, em vez do empresário bem-sucedido que controlava cada aspecto da vida deles, exceto o mais importante: sua felicidade. O jantar. Jorge começou, buscando refúgio na rotina, a única coisa que sabia controlar naquela casa. "O jantar será servido no horário de sempre?" "Sim, senhor." "Às 7 horas, como sempre", respondeu Fernanda. E Jorge percebeu o alívio em sua voz pelo retorno aos assuntos práticos e seguros. Ótimo!" Jorge assentiu, sentindo-se um completo idiota. Vou subir para trocar de roupa."
Tenho algumas ligações para fazer, mas mentiras. Ele não tinha ligações. Tinha apenas a necessidade desesperada de fugir daquela cena, de processar o que tinha acabado de ver, de entender por que se sentia como um estranho na própria casa. Ele se virou, dando as costas para o jardim. A cada passo em direção à porta de vidro da mansão, ele esperava, torcia, para ouvir o riso recomeçar. Esperava que, assim que ele sumisse de vista, a vida voltasse aos corpos de seus filhos. Mas não voltou. Ele entrou na sala de estar, com seu ar-condicionado gelado e silêncio sepulcral. Parou atrás da cortina de linho e, escondido como um espião em sua própria casa, olhou para fora novamente. Fernanda estava agachada na frente de Pedro, limpando a sujeira de seus joelhos com as próprias mãos, sussurrando algo que Jorge não conseguia ouvir. Clara estava sentada na grama, arrancando pequenas flores amarelas, com uma expressão pensativa que parecia velha demais para seus 5 anos. A alegria explosiva havia sido assassinada por sua chegada. Jorge subiu as escadas, cada degrau pesando como chumbo sob seus pés. O corrimão de madeira maciça, que custara uma fortuna, parecia frio demais sob sua mão. Ele entrou no quarto principal. O quarto que ainda cheirava levemente ao perfume de Helena, embora ela tivesse partido há mais de 1 ano. Sentou-se na beirada da cama, sem tirar o paletó. "O que estou fazendo de errado?" Perguntou para o quarto vazio, para o retrato de Helena na mesa de cabeceira. "Eu dou tudo a eles. As melhores escolas, a casa mais segura do bairro, roupas de marca, brinquedos importados, viagens nas férias." Mas a imagem do jardim não saía de sua cabeça. Pedro e Clara correndo, gargalhando, vivos de uma forma que ele não via há meses. E Fernanda, a empregada que ele mal conhecia além de suas funções profissionais, sendo a responsável por aquela luz nos olhos de seus filhos. A culpa veio em ondas, uma culpa antiga que ele tentava afogar em horas extras no escritório, em reuniões intermináveis, em viagens de negócios que duravam semanas. Ele tinha contratado Fernanda há 6 meses, depois de demitir a última babá por falta de proatividade. Fernanda era silenciosa, eficiente, quase invisível. Ele pagava um salário acima da média, exigia pontualidade e discrição, e nunca se preocupou em saber mais sobre ela, além do necessário. Nunca imaginou que estava pagando também por aquilo, por aquele amor que tinha visto no jardim. Mas por que aquele amor parecia excluir o pai? Por que parecia que Fernanda estava protegendo as crianças dele? A noite caiu devagar sobre a casa, como sempre caía. Silenciosa, organizada, previsível. Às 7 horas em ponto, Jorge desceu para o jantar. A mesa de jantar era longa demais para 3 pessoas. Um móvel imponente de mogno que Helena havia escolhido quando ainda sonhavam com uma família grande, com jantares cheios de conversas e risos. Agora, Jorge se sentava na cabeceira como um rei solitário. Pedro e Clara ficavam nas laterais, de frente um para o outro, mas ambos distantes dele, geograficamente e emocionalmente. Fernanda servia a comida com a eficiência silenciosa de sempre. Um estrogonofe que cheirava maravilhosamente bem. Comida caseira, temperada com cuidado. Jorge notou pela primeira vez que as mãos dela eram calejadas, mas delicadas ao manusear os pratos das crianças, como se cada gesto fosse pensado para não assustá-las. "Como foi a escola hoje, Pedro?" Jorge perguntou, cortando a carne com precisão cirúrgica. O som do talher, batendo na porcelana, ecoou na sala de pé direito alto, amplo demais para conversas íntimas. Pedro hesitou. Jorge viu o menino olhar rapidamente para Fernanda, que estava parada perto do aparador, com as mãos cruzadas à frente do corpo, em sua posição de espera habitual. Ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Um incentivo discreto. "Foi boa, pai", respondeu Pedro, a voz baixa.
Aprendeu algo interessante? Matemática. Frações. Frações são muito importantes, pontuou Jorge, entrando automaticamente no modo professor. O mundo dos negócios é feito de números, Pedro. Se você entende os números, você entende como as coisas funcionam. Clara, que balançava as pernas curtas na cadeira alta demais para ela, deixou o garfo escorregar das mãos pequenas. O barulho metálico contra o prato fez Jorge estremecer involuntariamente. Desculpa, ela sussurrou encolhendo-se na cadeira como se esperasse uma bronca. Tudo bem, Clara. Jorge tentou suavizar a voz, mas saiu apenas cansado, formal. Apenas tenha mais cuidado da próxima vez. Fernanda se adiantou imediatamente, substituindo o garfo com uma agilidade que falava de meses de prática. Ao fazer isso, sua mão roçou levemente no braço de Clara, e Jorge viu sua filha relaxar instantaneamente ao toque. Ele observou a dinâmica com uma atenção nova, dolorosa. Era como se houvesse um campo magnético invisível entre Fernanda e seus filhos, e ele fosse o polo que os repelia. A empregada sabia exatamente quando Pedro precisava de mais suco, antes mesmo dele pedir. Sabia que Clara gostava da carne cortada em pedaços minúsculos, exatamente como Helena fazia. Sabia de coisas que um pai deveria saber, mas que se perderam em meio a planilhas e reuniões de diretoria. Ananda disse que o estrogonofe tem um segredo, disse Clara de repente, sua voz pequena quebrando o silêncio pesado da sala. Jorge levantou as sobrancelhas, surpreso pela iniciativa da filha. Ela raramente falava durante as refeições, limitando-se a responder suas perguntas com monossílabos educados. Ele olhou para Fernanda, que corou violentamente e desviou o olhar. É mesmo? Jorge tentou parecer interessado, forçando um sorriso. E qual é esse segredo? Clara sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno, mostrando o espaço onde havia perdido um dente na semana anterior. Amor, disse a menina, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ela disse que comida sem amor não alimenta a barriga do coração. O tempo parou na sala de jantar. A barriga do coração. Jorge sentiu como se tivesse levado um tapa. A frase era ingênua, infantil, mas carregava uma sabiedade que o desarmou completamente. Ele comia em restaurantes caros todos os dias, fechando negócios milionários, com chefes renomados, preparando pratos sofisticados. Mas sua barriga do coração, que expressão perfeita, estava faminta há tanto tempo que ele nem se lembrava mais de como era a sensação de saciedade emocional. Olhou para Fernanda. Ela estava imóvel, o rosto queimando de vergonha, como se tivesse sido pega cometendo um crime grave. Desculpe, seu Jorge, ela murmurou, a voz quase inaudível. É só coisa de criança. Eu falo essas bobagens para eles comerem tudo direitinho. Não é bobagem, Jorge disse, e sua própria voz soou estranha para ele, mais baixa, mais humana do que o tom executivo habitual. Está delicioso, Fernanda. Muito obrigado. A surpresa no rosto dela foi genuína e tocante. Ela abriu a boca para responder, mas a fechou novamente, limitando-se a assentir com um pequeno sorriso tímido. Pedro e Clara trocaram olhares de espanto. O pai nunca elogiava a comida. O pai nunca falava sobre amor na mesa de jantar. O pai falava sobre notas, comportamento, horários e responsabilidades. O resto do jantar transcorreu em um silêncio menos tenso, mas ainda carregado de coisas não ditas. Jorge observava cada interação com uma atenção nova, dolorosa. Via como Fernanda antecipava cada necessidade das crianças, como conhecia seus gostos e manias, como fazia parte da vida deles de uma forma que ele, o pai, não conseguia mais fazer. Depois do jantar, Jorge foi para o escritório, mas pela primeira vez em meses não conseguiu trabalhar. As planilhas na tela do computador pareciam hieróglifos sem sentido.
Os relatórios que precisava revisar se transformavam em borrões de números e palavras. A imagem do jardim não saía de sua cabeça. Pedro e Clara correndo, rindo, vivos. Vivos, de uma forma que não eram quando ele estava por perto. Por volta das 9 da noite, quando a casa finalmente silenciou, Jorge saiu do escritório. As crianças já deviam estar na cama. Fernanda costumava terminar de arrumar a cozinha e depois se recolher para o quarto dela nos fundos da casa. Um pequeno espaço que ele nunca tinha visitado, nunca tinha se preocupado em conhecer. Ele caminhou pelo corredor do segundo andar, pisando no tapete persa para abafar seus passos. Sentia-se um intruso, um ladrão na própria casa, mas algo o impulsionava a continuar. Parou diante da porta do quarto de Pedro. A porta estava entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz amarela e suave. Jorge ia empurrar a porta para dar boa noite. Um ritual que cumpria mecanicamente todas as noites, beijando testas adormecidas ou sonolentas, quando uma voz o deteve. Era Pedro. Não a voz contida e formal do jantar, mas a voz vibrante e cheia de vida que ele tinha ouvido no jardim. Mas e se ele descobrir, Nanda? E se ele ficar bravo e mandar você embora? O coração de Jorge disparou. Ele congelou no corredor escuro, mal ousando respirar. A voz de Fernanda respondeu, doce, mas firme, carregada de uma ternura que Jorge desconhecia nela. Ele não vai descobrir, meu amor. É o nosso segredo, lembra? O papai trabalha muito. Ele tem preocupações de gente grande. Não podemos incomodar ele com essas coisas. Mas a mamãe... A voz de Clara se juntou à conversa, chorosa, vulnerável. A mamãe ia gostar do que a gente faz, né? Sim, querida, a mamãe ia amar, garantiu Fernanda, e Jorge ouviu o som de tecido sendo ajeitado, como se ela estivesse cobrindo as crianças com carinho. Mas o papai sente muita saudade dela. Às vezes, quando as pessoas sentem muita saudade, elas ficam fechadas. Se ele souber o que fazemos, ele pode não entender. Pode achar que estamos fazendo algo errado. Eu não quero que você vá embora, Nanda, disse Pedro, e havia medo real em sua voz, o terror de uma criança que já perdeu demais. A última babá foi embora porque eu derrubei o vaso da mamãe sem querer. Jorge sentiu o mundo girar ao seu redor. Pedro achava que tinha sido culpa dele. Por todos esses meses, seu filho carregou essa culpa. Ei, olha para mim! A voz de Fernanda ficou mais próxima da porta, mais íntima. Jorge prendeu a respiração, colando as costas na parede fria do corredor. Eu não vou a lugar nenhum, ouviu? Eu prometi para vocês, não prometi? Enquanto vocês precisarem de mim, eu estou aqui, mas precisamos ser espertos, tá bom? Sorriso no rosto quando o papai chegar, dever de casa sempre em dia, roupas limpas. O nosso mundo especial é só nosso. Combinado? Combinado, disseram Pedro e Clara em uníssono, suas vozes carregadas de um alívio que partiu o coração de Jorge. Nosso mundo especial. Jorge sentiu as pernas fraquejarem. Que mundo era esse? O que eles faziam durante o dia que precisava ser escondido dele? E por quê? Por que seus próprios filhos tinham tanto medo de que ele descobrisse algo que os fazia felizes? Ele ouviu os passos de Fernanda se aproximando da porta e, movido por um pânico instintivo, recuou rapidamente para as sombras da escada. Escondeu-se como um criminoso enquanto ela saía do quarto, apagava a luz e deixava apenas o abajur do corredor aceso. Jorge a viu suspirar, um suspiro longo e exausto, e encostar a testa na madeira da porta por um momento. Não era a super-heroína do jardim que ele tinha visto mais cedo. Era apenas uma mulher cansada, carregando o peso emocional de uma família que não era a dela, protegendo duas crianças de um pai que elas viam como uma ameaça à própria felicidade. Depois que ela desceu para terminar os afazeres da cozinha, Jorge voltou para seu quarto. Deitou-se na cama king size que parecia grande demais, fria demais, vazia demais, e encarou o teto por horas.
O que eles estavam escondendo? O que poderia ser tão especial e aparentemente tão perigoso que Pedro tinha certeza de que ele demitiria a única pessoa que os fazia sorrir? Jorge olhou para o terno pendurado no cabideiro, sua armadura diária, sua identidade, sua prisão. Tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, ele diria que tinha uma viagem de negócios urgente. Sairia de casa no horário habitual com a mala e o motorista, mas voltaria. Voltaria a pé, entraria pelos fundos da propriedade sem ser visto. Ele precisava descobrir esse mundo especial. Precisava entender o que acontecia em sua casa quando o seu Jorge não estava lá para assombrar os próprios filhos com sua presença. Mal sabia ele que o que descobriria não seria apenas um segredo de crianças, mas uma verdade sobre si mesmo que faria o chão de mármore de sua vida perfeita desmoronar sob seus pés. E que a resposta para tudo estava na bolsa grande que Fernanda trazia todos os dias, uma bolsa que ela guardava cuidadosamente no armário da cozinha e nunca abria na frente dele. O que havia lá dentro que poderia ser mais valioso do que todos os brinquedos caros que ele comprava para os filhos? Jorge ajustou a gravata pela terceira vez diante do espelho do hall, as mãos tremendo imperceptivelmente. A mentira tinha gosto amargo na boca, mas ele a engoliu junto com o café que esfriava na xícara. 2 dias em São Paulo, disse, evitando olhar diretamente para Pedro e Clara, que aguardavam com as mochilas escolares. Reuniões importantes com investidores. Vocês sabem como é. O silêncio que se seguiu foi revelador. Não houve protestos, não houve pedidos para ficar, não houve sequer um suspiro de decepção. Em vez disso, Jorge percebeu algo muito pior, um relaxamento quase imperceptível nos ombros de seus filhos. Pedro parou de morder o lábio inferior. Clara soltou a barra da saia que torcia nervosamente entre os dedos. Eles estão aliviados. A constatação atravessou seu peito como uma lâmina fria, mas ele manteve a máscara impassível do executivo. Fernanda ficará responsável por tudo, continuou, dirigindo-se à empregada, que permanecia 2 passos atrás das crianças, as mãos cruzadas sobre o avental impecável. Qualquer emergência, ligue para minha secretária. Pode deixar, seu Jorge, respondeu Fernanda, e havia algo em sua voz, uma leveza quase imperceptível que não existia nos dias normais. Tenha uma boa viagem. Jorge beijou mecanicamente o topo das cabeças dos filhos. Pedro ficou rígido sob seu toque. Clara murmurou, um tchau, pai, quase inaudível, e saiu para o carro que o aguardava. Assim que a porta da frente se fechou atrás dele, Jorge sentiu como se tivesse deixado para trás não apenas uma casa, mas um mundo inteiro, do qual ele não fazia parte. Para o aeroporto, doutor? Perguntou Carlos, o motorista. Não, Jorge respondeu, soltando um suspiro que parecia carregar o peso de meses de tensão acumulada. Me deixe na padaria da esquina, 3 quarteirões daqui. Depois pode ir para casa. Mudança de planos. Carlos assentiu sem questionar, acostumado às decisões súbitas do patrão. 10 minutos depois, Jorge estava caminhando de volta em direção à própria casa, sentindo-se simultaneamente ridículo e desesperado. Um homem de 42 anos, CEO de uma multinacional, prestes a espionar a própria família como um ladrão na madrugada. O terno italiano de $3.000 já começava a grudar nas costas com o suor da ansiedade, e ele teve que afrouxar a gravata para conseguir respirar direito. Mas a necessidade de saber era mais forte que a vergonha. Ele contornou o quarteirão e entrou pela lateral da propriedade, usando a entrada de serviço que ficava sempre destrancada para as entregas matinais. O jardim dos fundos estava silencioso, com apenas o zumbido distante dos aparelhos de ar-condicionado e o canto esporádico de algum pássaro nas árvores. Jorge se dirigiu para a biblioteca anexa, um cômodo que ninguém mais usava desde a morte de Helena.
As portas de vidro que davam para a sala de estar estavam cobertas por cortinas pesadas de veludo bordô, criando o esconderijo perfeito. Ele deslizou a porta de correr, que rangeu levemente, um som que pareceu ecoar como um trovão em seus ouvidos, e se posicionou atrás das cortinas, deixando apenas uma fresta mínima para observar. O relógio de pêndulo no corredor bateu 9 horas. As crianças deveriam estar a caminho da escola. A van passava às 8h30 pontualmente. A casa deveria estar vazia, exceto por Fernanda realizando suas tarefas matinais. Mas então, uma música começou a tocar. Não era a música clássica que Jorge costumava colocar durante os jantares, nem o jazz suave que tocava no escritório. Era algo pop, vibrante, alegre, vindo de uma caixa de som portátil que ele nunca tinha visto antes, e eles entraram na sala. Pedro e Clara não tinham ido para a escola. Jorge sentiu o sangue ferver. Estão matando aula? Fernanda permitiu isso? Ele estava pronto para sair de seu esconderijo e dar a maior bronca de suas vidas quando a cena diante dele o paralisou completamente. As crianças não estavam apenas matando aula. Elas estavam transformadas. Pedro usava uma capa feita com um lençol velho amarrado no pescoço e segurava um rolo de papel que parecia ser um pergaminho. Clara vestia várias saias sobrepostas em cores diferentes e tinha o rosto pintado com traços coloridos que lembravam uma pequena fada. E Fernanda, a mulher que Jorge conhecia apenas em seu uniforme preto e branco, com o cabelo sempre preso em um coque severo, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma pessoa completamente diferente. Cabelos soltos caindo em ondas escuras pelos ombros, descalça, usando uma calça jeans desbotada e uma camiseta que dizia "Arte é vida". Ela não estava limpando. Estava arrastando o sofá de couro italiano, o mesmo sofá que Jorge proibia as crianças de subirem com sapatos, para o centro da sala. "Artistas, hoje é dia especial", anunciou Fernanda com uma animação teatral que Jorge desconhecia completamente. "Vamos criar nossa galeria secreta. Podemos usar as tintas de verdade?" perguntou Pedro, os olhos brilhando com uma excitação que Jorge não via há meses. "Todas as cores que quiserem", confirmou Fernanda, tirando de uma sacola grande tubos de tinta, pincéis e telas em branco. "Hoje vamos pintar as memórias mais bonitas que vocês têm da mamãe." O mundo de Jorge desabou em silêncio. Pintar memórias da mamãe. Ele assistiu atônito, enquanto sua sala de estar minimalista, premiada em revistas de arquitetura e decoração, era sistematicamente transformada em um ateliê improvisado. Fernanda estendeu um plástico grande no chão, montou cavaletes pequenos e distribuiu aventais coloridos para as crianças. "Lembram das regras do nosso clube?" perguntou Fernanda, agachando-se ao nível dos olhos das crianças. "Primeiro a gente respira fundo e chama a mamãe no coração", recitou Clara solene. "Depois a gente pinta com amor, não com pressa", completou Pedro. "E se ficar triste, a gente para e faz um abraço de grupo", finalizaram juntos. Clube. Eles tinham um clube de memórias da Helena do qual Jorge, o marido, o pai, não fazia parte. Jorge viu Fernanda pegar algo de sua bolsa grande. Era um tablet antigo, com a tela trincada em uma das bordas. Ele reconheceu o aparelho imediatamente. Era de Helena. O mesmo que ela usava no ateliê, onde guardava suas fotos e... Ela tinha um ateliê. Como Jorge pôde esquecer? Helena pintava. Antes de ficarem ricos, antes da casa grande, antes das responsabilidades consumirem todo o tempo dele, Helena passava horas pintando. Pequenas aquarelas, retratos dos filhos bebês, paisagens que ela via durante os passeios no parque. Ele tinha proibido que mexessem nas coisas do ateliê após a morte dela. Tinha trancado tudo, considerando muito doloroso para as crianças. Nunca imaginou que Fernanda... "E prontos para ver a mamãe?" perguntou Fernanda, ligando o tablet.
As crianças assentiram, sérias, como se estivessem em uma cerimônia religiosa. A tela se iluminou e a voz de Helena preencheu a sala. Oi, meus amores. Se vocês estão vendo isso, é porque a mamãe conseguiu finalmente gravar as aulas de pintura que sempre quis fazer com vocês. Jorge sentiu as pernas amolecerem. Precisou se apoiar na parede para não desabar. Helena tinha gravado vídeos, aulas de pintura para os filhos. Quando? Por quê? Como ele não sabia disso? Na tela, Helena estava sentada diante de um cavalete, os cabelos presos de qualquer jeito, uma mancha de tinta amarela na bochecha, sorrindo com aquela alegria genuína que Jorge tinha esquecido como era. Hoje, vamos aprender que cada cor tem um sentimento, dizia ela no vídeo. O azul é para quando sentimos saudade, mas uma saudade boa, que aquece o coração. O amarelo é para quando lembramos dos risos. O vermelho é para o amor que nunca acaba, mesmo quando a pessoa vai embora. Pedro e Clara acompanhavam cada palavra, claramente já conhecendo o vídeo de cor. Fernanda pausou em alguns momentos, explicando técnicas, ajudando-os a misturar as cores exatamente como Helena ensinava. Jorge observava através da fresta da cortina, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Seus filhos estavam aprendendo sobre arte, sobre emoções, sobre como processar o luto de forma saudável e criativa. E tudo isso acontecia em segredo, escondido dele, porque ele tinha se tornado uma presença tão tóxica em suas vidas que eles precisavam se proteger de seu próprio pai. Agora vamos fazer como a mamãe ensinou, disse Fernanda pausando o vídeo. Cada um vai pintar o que mais sente saudade dela. Pedro mergulhou o pincel na tinta azul e começou a fazer movimentos largos na tela. Aos poucos, formas começaram a surgir. Uma cozinha, uma mulher de avental, duas crianças pequenas ajudando a fazer biscoitos. Clara, com sua técnica mais infantil, mas igualmente emocionada, pintava redemoinhos de cores quentes que não formavam nada específico, mas que transmitiam uma alegria pura e nostálgica. Nanda, disse Pedro sem parar de pintar. Você acha que a mamãe vê a gente pintando? Fernanda limpou discretamente uma lágrima do canto do olho antes de responder. Eu acho que sim, meu amor. Eu acho que ela está muito orgulhosa de ver vocês transformando a saudade em algo bonito. Por que o papai não gosta quando a gente fala dela? Perguntou Clara, a voz pequena e confusa. A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Jorge viu Fernanda hesitar, escolhendo as palavras com cuidado. O papai... Ela começou, depois respirou fundo. O papai ama muito vocês e amava muito a mamãe. Às vezes, quando a gente ama muito e perde, a dor fica tão grande que a gente não consegue nem olhar para as coisas bonitas. É como se ele estivesse numa tempestade muito escura e não conseguisse ver que ainda existe sol. Tempestade. A palavra ecoou na mente de Jorge. Era isso que ele tinha se tornado para seus filhos. Não um pai, não um protetor, mas uma força da natureza destrutiva da qual eles precisavam se esconder. Eu queria que o papai pintasse com a gente, murmurou Pedro. Eu queria que ele parasse de ser tempestade. Um dia, quem sabe, disse Fernanda, mas sua voz não soava convincente. Por enquanto, vamos continuar pintando. A mamãe está esperando para ver como vocês estão ficando artistas incríveis. Eles continuaram pintando por mais 1 hora. Jorge observava cada pincelada, cada sorriso, cada momento de conexão entre Fernanda e seus filhos. Ela conhecia os gostos deles, suas manias, seus medos. Sabia exatamente quando Pedro precisava de encorajamento e quando Clara precisava de um abraço. Ela era mais mãe para eles do que ele era pai. Quando terminaram, as telas foram colocadas para secar em um canto da sala. Fernanda começou a recolher os materiais com cuidado, guardando tudo em sua bolsa grande. Hora de limpar tudo antes da tempestade voltar, disse ela, tentando manter o tom leve, mas Jorge captou a tensão em sua voz.
Fernanda? Pedro a chamou, hesitante. Você conheceu a mamãe antes dela ficar doente? Fernanda parou de guardar os pincéis. Por um momento, seu rosto se transformou, revelando uma dor profunda que ela mantinha cuidadosamente escondida. Conheci, respondeu finalmente. No hospital, eu estava lá cuidando de alguém muito especial para mim também. Sua mãe e eu conversamos muito. Ela me fez prometer uma coisa. O quê? Perguntaram as crianças fascinadas. Ela me fez prometer que, se um dia eu tivesse a chance, eu ensinaria vocês a pintar. Que não deixaria essa parte dela morrer junto com ela. Jorge sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena tinha conhecido Fernanda no hospital. Tinha visto algo nela, uma bondade, uma compreensão, uma capacidade de amar, e havia confiado a ela o que tinha de mais precioso: a criatividade e a alegria de seus filhos. E Jorge? Jorge não sabia de nada. Estava ocupado demais fechando negócios, preocupado demais com as contas do hospital, distante demais de sua própria família para perceber as conexões que se formavam ao seu redor. Por isso você veio trabalhar aqui? Perguntou Clara. Por isso, confirmou Fernanda, para cumprir a promessa que fiz para ela, para cuidar de vocês do jeito que ela queria. Naquele momento, um galho seco estalou do lado de fora da janela. Jorge tinha se movido sem perceber, pressionando o corpo contra o vidro na tentativa de ouvir melhor, e seu peso havia quebrado um pequeno ramo da trepadeira. O som não foi alto, mas no silêncio carregado de emoção da sala, pareceu uma explosão. Que barulho foi esse? Pedro levantou a cabeça, alerta. Fernanda congelou, os materiais de pintura ainda nas mãos. Seus olhos se dirigiram imediatamente para a janela que dava para os fundos da casa. Deve ser o jardineiro, disse ela. Mas Jorge viu a tensão em seus ombros, a forma como ela instintivamente se posicionou entre as crianças e a possível fonte do barulho. Ele disse que viria mais cedo hoje. Mas ela não parecia convencida. Seus olhos continuaram fixos na janela, e Jorge percebeu que ela sabia. De alguma forma, ela sabia que havia alguém ali. Vamos terminar de guardar tudo rapidinho, disse Fernanda, agora com urgência real na voz. E depois vamos fazer o lanche, tá bom? Jorge recuou para as sombras da biblioteca, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que podia ser ouvido através das paredes. Ele precisava decidir. Fugiria, mantendo o segredo e continuando a viver como um estranho na própria casa? Ou, finalmente, teria a coragem de sair de seu esconderijo e enfrentar a verdade? A verdade de que Fernanda não era apenas uma empregada. Era a guardiã da memória de Helena, a protetora da infância de seus filhos, a ponte entre o passado feliz e um futuro que poderia voltar a ter cor. A verdade de que ele, Jorge, tinha se tornado o obstáculo para a felicidade de sua própria família. Fernanda terminou de guardar os últimos materiais e levou as crianças para a cozinha. Jorge ouviu suas vozes se afastando pelo corredor, mas sabia que ela voltaria. Sabia que ela viria investigar o barulho, porque essa era a natureza dela, protetora, cuidadosa, sempre vigilante. Ele tinha talvez 2 minutos para decidir o que fazer com o resto de sua vida. 2 minutos para escolher entre continuar sendo a tempestade ou aprender a ser o sol que seus filhos desesperadamente precisavam que ele fosse. O relógio de pêndulo bateu 10 horas e Jorge ouviu os passos de Fernanda retornando para a sala. Mais cautelosos agora, investigativos. Ela estava vindo. E Jorge, finalmente, teria que decidir se era corajoso o suficiente para enfrentar a mulher que tinha se tornado tudo o que ele deveria ter sido. A pessoa que amava seus filhos sem condições, que honrava a memória de Helena, que transformava dor em arte e medo em esperança.
A maçaneta da porta de vidro girou lentamente e Jorge fechou os olhos, preparando-se para o momento que mudaria tudo para sempre. A maçaneta girou com um clique suave, mas que ecoou na biblioteca como um tiro. Jorge permaneceu imóvel atrás da cortina de veludo, o coração martelando contra as costelas, suor frio escorrendo pela nuca. Não havia escapatória. A verdade estava a poucos centímetros de distância, separada apenas por um tecido pesado e anos de covardia acumulada. Fernanda entrou devagar, cada passo calculado, os músculos tensos como os de um animal em alerta. Ela não era mais a empregada eficiente ou a professora carinhosa que brincava com as crianças. Era uma guardiã feroz, protegendo algo mais valioso que a própria vida. Seus olhos vasculharam cada sombra, cada canto da sala, procurando pelo intruso que sua intuição dizia estar ali. Jorge observou através da fresta da cortina o rosto de Fernanda se contorcendo em concentração. Ela tocou o vidro da janela, examinando o galho quebrado do lado de fora, e ele viu suas narinas se dilatarem ligeiramente, como se pudesse farejar o medo que emanava dele. «Sei que tem alguém aqui», disse ela, a voz baixa, mas firme, sem um fio de hesitação. «É melhor se mostrar agora. As crianças estão seguras e eu já chamei ajuda». A mentira era hábil, calculada para assustar um possível invasor. Mas Jorge sabia que ela estava blefando, e essa percepção o fez admirá-la ainda mais. Ali estava uma mulher disposta a enfrentar o desconhecido para proteger Pedro e Clara, proteger deles, proteger de mim. A ironia cortou fundo. O próprio pai havia se tornado a ameaça da qual seus filhos precisavam ser protegidos. Jorge respirou fundo, sentindo o ar pesado da biblioteca encher seus pulmões. O cheiro de livros antigos, cera de móveis e o perfume sutil que Helena usava e que ainda impregnava aquele espaço. Tudo conspirava para lembrá-lo de quem ele costumava ser antes de se tornar apenas uma sombra fria perambulando pela própria casa. Com um movimento lento, deliberado, ele empurrou a cortina para o lado e deu um passo à frente. O grito que Fernanda soltou foi curto, abafado pela própria mão que ela levou à boca. Seus olhos se arregalaram, passando do medo instintivo para o choque absoluto e, finalmente, para algo muito pior. O terror de quem sabe que sua vida está prestes a desmoronar. «Seu Jorge», ela sussurrou, a voz quebrando no final. «O Senhor...» «A viagem...» «Nunca houve viagem», Jorge admitiu, a voz rouca de emoção contida. «Eu menti. Eu voltei. Eu vi tudo». O silêncio que se instalou entre eles foi denso, carregado de significados não ditos. Jorge viu o exato momento em que a compreensão amanheceu no rosto de Fernanda. Ela olhou para suas roupas amarrotadas, para o suor em sua testa, para a fresta na cortina de onde ele havia emergido como um fantasma de sua própria culpa. «Tudo?» perguntou ela, e não havia acusação na voz, apenas uma tristeza profunda que fez Jorge querer desaparecer. «O clube», ele confirmou, cada palavra pesando como chumbo. «As pinturas, o tablet da Helena, os vídeos. Eu ouvi vocês conversando ontem à noite também». Fernanda fechou os olhos e Jorge viu seus ombros caírem como se todo o peso do mundo tivesse finalmente pousado sobre eles. Quando ela os abriu novamente, havia uma resignação ali que partiu o coração dele. Sem dizer uma palavra, ela começou a desamarrar o avental manchado de tinta, os dedos tremendo ligeiramente. Os movimentos eram lentos, ritualizados, como os de alguém se preparando para uma execução. «Eu vou arrumar minhas coisas», disse ela, a voz baixa, controlada. «Só peço uma coisa, seu Jorge, não brigue com eles. A culpa é toda minha. Eu trouxe os materiais, eu mostrei os vídeos, eu criei esse mundo paralelo. Eles só sentiam saudade».
A palavra culpa atingiu Jorge como um soco no estômago. Ela estava se responsabilizando por ter amado seus filhos, por ter dado a eles o que ele não conseguia dar. Permissão para lembrar, para sentir, para serem crianças em luto, em vez de pequenos soldados emocionalmente reprimidos. "Fernanda, pare!" ele pediu, dando um passo em direção a ela. Ela recuou instintivamente, e aquele movimento, aquele recuo involuntário de medo, foi a gota d'água. Jorge viu no gesto todo o poder tóxico que havia acumulado, toda a atmosfera de tensão que criara em sua própria casa. "Não estou demitindo você", disse ele com urgência desesperada. "Por favor, não vá embora." Fernanda parou, as mãos congeladas no nó do avental. Ela levantou os olhos úmidos e o encarou com uma confusão genuína. "O senhor não está bravo?" Jorge soltou uma risada que soou mais como um soluço. "Bravo?" ele repetiu, passando as mãos pelo rosto. "Eu acabei de ver meus filhos sorrirem pela primeira vez em mais de um ano. Vi você ensinar a eles que a mãe deles ainda existe, de alguma forma. E vi o que eles realmente pensam de mim. A tempestade." A palavra pairou no ar entre eles como uma acusação silenciosa. Jorge caminhou até uma das poltronas de couro e se deixou cair nela, sentindo as pernas cederem. Fez um gesto para que ela se sentasse também. Fernanda hesitou, olhando em direção ao corredor onde as crianças estavam, mas acabou se sentando na ponta do sofá oposto, mantendo uma distância defensiva. "Como você conheceu Helena de verdade?" perguntou Jorge, olhando para as próprias mãos. "Você disse no hospital, mas Helena estava na ala particular. Vocês não deviam nem se cruzar." Fernanda respirou fundo, entrelaçando os dedos no colo até as pontas ficarem brancas. "O hospital tem uma capela, seu Jorge", disse ela, a voz embargada. No térreo. É o único lugar onde não importa quanto dinheiro você tem. A dor é igual para todo mundo." Jorge se lembrou vagamente da capela. Havia ido lá uma única vez, gritado com Deus por 5 minutos e nunca mais voltado. Preferira buscar soluções práticas, os melhores médicos, tratamentos experimentais, qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. "Eu estava lá pela minha filha", continuou Fernanda, e Jorge sentiu o mundo parar. "A Bia. Ela tinha a mesma idade da Clara quando ficou doente. Leucemia." O choque foi físico. Jorge olhou para Fernanda com novos olhos, vendo pela primeira vez as linhas finas ao redor de seus olhos, não de idade, mas de cansaço acumulado. A dignidade silenciosa com que ela carregava sua dor. A força que devia ter custado para ela entrar naquela casa todos os dias e cuidar de crianças da idade da filha que havia perdido. "Nós não tínhamos convênio", explicou ela sem amargura, apenas relatando fatos. "O tratamento era pelo SUS. Às vezes faltava remédio, a fila era longa. Eu ia para a capela rezar para que a morfina chegasse logo, para que ela não sentisse tanta dor. Dona Helena, ela ia lá rezar pelos filhos que ia deixar. Ela sabia que ia morrer", Jorge sussurrou. "Sabia", confirmou Fernanda. "E o maior medo dela não era a própria morte, era deixar Pedro e Clara sozinhos com a dor, sem saber como processar a perda." Fernanda levantou o olhar e encarou Jorge diretamente pela primeira vez, desde que ele havia se revelado. Havia uma força naqueles olhos escuros que o fez querer desviar, mas ele se forçou a sustentar o contato. Ela me via chorando na capela. Um dia ela sentou do meu lado, não falou "vai ficar tudo bem", porque nós duas sabíamos que não ia. Ela só segurou minha mão e ficamos ali, duas mães perdendo tudo, mas não sozinhas. Jorge imaginou a cena. Helena, com seus lenços de seda e pele pálida pela quimioterapia, segurando a mão calejada de Fernanda no banco de madeira de uma capela de hospital. Duas mulheres unidas pela dor mais primitiva que existe,
O medo de perder um filho. A Bia partiu uma semana antes da dona Helena, disse Fernanda, e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Quando isso aconteceu, eu entrei em colapso. Perdi os empregos, perdi o apartamento. Dona Helena me encontrou dormindo no banco da praça, em frente ao hospital. Jorge sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Ele não sabia de nada disso. Estava ocupado demais gritando com médicos, exigindo tratamentos caros no exterior, ameaçando processar o hospital por negligência. Enquanto ele fazia barulho, Helena estava fazendo conexões humanas reais. Ela me levou para tomar um café, continuou Fernanda, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. Estava fraca, mal conseguia andar, mas me carregou para fora daquele banco. Me disse: Fernanda, eu tenho dinheiro para comprar qualquer coisa no mundo, mas não posso comprar mais tempo. Você perdeu quem mais amava, mas tem todo o tempo do mundo pela frente. Me ajude. Quando eu partir, meus filhos vão ter um pai que os ama, mas que vai se fechar numa concha de pedra para não sentir dor. Eu conheço o Jorge. Ele vai tentar resolver a tristeza com dinheiro e distância. Eles vão precisar de alguém que os ensine que sentir dor não mata, que lembrar não machuca mais do que esquecer. Concha de pedra. A descrição era tão precisa que Jorge sentiu dor física no peito. Ela me deu o tablet naquele dia, Fernanda revelou. Me deu todas as senhas, me mostrou os vídeos que havia gravado escondida. Me fez prometer que quando eu conseguisse me levantar da minha própria dor, eu viria procurar emprego aqui. Não como babá, porque o senhor ia querer currículos de agências caras, mas como empregada doméstica, para estar perto, para observar, para entregar as cores de volta quando fosse o momento certo. Jorge cobriu o rosto com as mãos, o choro vindo convulsivo, violento. Ele chorou pela morte de Helena, que nunca havia processado completamente. Chorou pela filha de Fernanda, cuja existência ele ignorava. Chorou pela vergonha de ter sido exatamente o homem que Helena previu. Frio, distante, resolvendo tudo com dinheiro e controle. Ele pagava Fernanda para limpar o chão onde seus filhos pisavam, sem saber que ela estava segurando o céu para que não caísse sobre suas cabeças. Eu sinto muito, soluçou Jorge. Pela Bia, por tudo, por ter sido tão cego. Fernanda não respondeu imediatamente. Jorge sentiu o sofá se mover, e em seguida um toque leve em seu ombro. Não era o toque de uma funcionária consolando o patrão. Era o toque de um ser humano reconhecendo a dor de outro. A dor muda a gente de formas diferentes, seu Jorge, disse ela suavemente. O senhor virou pedra para não quebrar. Eu virei água para continuar fluindo. Mas as crianças precisam de terra firme, elas precisam do pai. Eles têm medo de mim. Jorge levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Você ouviu ontem. Eu sou a tempestade na vida deles. Tempestades passam, retrucou Fernanda com firmeza. Mas o senhor precisa escolher parar de chover. Antes que Jorge pudesse responder, vozes infantis ecoaram no corredor. Risadas. Passos correndo. O som da vida acontecendo enquanto os adultos tentavam consertar os estragos que haviam feito. Nanda! A gente já comeu tudo! Gritou Pedro, entrando na sala correndo com Clara logo atrás. Podemos pintar, As palavras morreram no ar. Pedro parou tão abruptamente que derrapou no tapete. Clara se chocou contra as pernas do irmão. Os dois ficaram ali, olhando para o pai sentado na poltrona com o rosto manchado de lágrimas, ao lado de Fernanda, que também tinha sinais claros de choro. A reação das crianças foi imediata e devastadora. Pedro não correu para o pai. Ele correu para frente de Fernanda, abrindo os braços pequenos, criando uma barreira física entre a empregada e Jorge. Seu rosto, antes alegre, se contorceu em uma expressão de fúria protetora que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. Não briga com ela! Gritou Pedro, a voz aguda tremendo de emoção. A culpa foi minha.
Eu que pedi para pintar. Não manda ela embora, pai, por favor. Clara, vendo a reação do irmão, começou a chorar. Um choro alto, desesperado, agarrando-se às pernas de Fernanda, como se fosse ser arrancada dali à força. Não vai, Nanda, não vai. Você prometeu, soluçava a menina. Jorge olhou para aquela cena e sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito sem anestesia. Seus filhos não estavam correndo para consolá-lo. Estavam protegendo a empregada dele. Eles o viam como o vilão da história. O monstro que ia destruir a única fonte de felicidade que restava em suas vidas. Pedro, filho, eu não estou bravo. Jorge tentou se levantar, estendendo a mão. Não! Pedro recuou, empurrando Fernanda para trás dele. Você sempre estraga tudo. Você nunca está aqui de verdade. E quando tá, todo mundo fica com medo. As palavras atingiram Jorge como balas certeiras. Você sempre estraga tudo. Era isso que seu filho de 8 anos pensava dele. Era isso que ele havia se tornado. A pessoa que chegava para destruir os momentos felizes. Fernanda agiu rapidamente, abaixando-se e envolvendo as duas crianças em seus braços, mas seus olhos permaneceram fixos em Jorge, suplicando silenciosamente para que ele fizesse a coisa certa. Mas qual era a coisa certa? Jorge olhou para as telas secando no canto da sala, as cores vibrantes que traziam Helena de volta à vida. Olhou para o tablet sobre a mesa, para os materiais de pintura espalhados, para toda aquela evidência de amor que havia tentado sufocar. Ele precisava matar o executivo, destruir o general, ali, naquele momento. Lentamente, Jorge se levantou, não com a imponência de costume, mas com a humildade de quem aceita a derrota total de suas estratégias de vida. Levou as mãos ao pescoço e desfez o nó da gravata de seda italiana. Puxou-a e a jogou no chão, longe. Tirou o paletó que custara uma pequena fortuna, dobrou-o de qualquer jeito e o largou sobre a poltrona. Desabotoou os punhos da camisa, arregaçando as mangas até os cotovelos. Pedro parou de gritar, observando o pai com desconfiança cautelosa. Clara diminuiu o choro para soluços baixinhos. Eles nunca haviam visto o pai assim, desmontado, humano. Jorge caminhou até o canto da sala onde estavam as tintas. Seus sapatos de couro italiano brilhavam absurdamente naquele cenário de caos criativo. Ele se abaixou e os tirou, um por um. Depois, as meias. Ficou descalço no tapete persa que sempre proibia que fosse pisado com sapatos sujos. Eu não vou mandar a Fernanda embora, disse Jorge a voz baixa, olhando para os próprios pés descalços. Nunca. Pedro não relaxou a postura defensiva. Promete? Desafiou o menino, com a seriedade de quem já foi traído muitas vezes. Eu juro, disse Jorge, levantando os olhos para encontrar os do filho. Eu juro pela memória da sua mãe. A menção à mãe fez a tensão na sala mudar de frequência. Era a primeira vez em mais de um ano que Jorge pronunciava o nome de Helena na frente das crianças sem fugir em seguida. Jorge caminhou até a pilha de materiais de pintura e pegou um pincel limpo. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o derrubou. Virou-se para as crianças e para Fernanda, segurando aquele objeto simples, como se fosse uma bandeira branca. Jorge engoliu em seco. Era a negociação mais difícil de sua vida, mais complexa que qualquer fusão empresarial. Eu posso entrar no clube de vocês? O silêncio foi absoluto. Nem mesmo o ar-condicionado parecia fazer ruído. Pedro olhou para Fernanda. Clara olhou para o irmão. A desconfiança ainda estava lá, sólida como um muro construído tijolo por tijolo ao longo de meses de decepções. Você não sabe pintar, disse Pedro, com a honestidade brutal das crianças. E você não gosta de bagunça. Eu posso aprender, respondeu Jorge. E a bagunça se limpa. O que não se limpa é o buraco que eu sinto no peito quando olho para vocês e vejo que têm medo de mim.
Pedro mordeu o lábio, lutando com alguma coisa por dentro. Clara se soltou de Fernanda e deu um passo tímido em direção ao pai. A mamãe deixou vídeos ensinando, disse a menina, a voz pequenininha. Ela explica tudo direitinho. Eu sei, disse Jorge, olhando para Fernanda com gratidão. A Fernanda me contou sobre a promessa que ela fez para a mamãe. Fernanda se levantou devagar, soltando Pedro, mas permanecendo perto o suficiente para ampará-lo se necessário. Ela caminhou até sua bolsa grande e tirou o tablet novamente. Mas desta vez, ela não o entregou para as crianças. Segurou-o contra o peito, olhando fixamente para Jorge. Seu Jorge, disse ela, e o tom formal voltou, mas agora carregado de uma gravidade solene. Dona Helena deixou mais um vídeo, um que as crianças nunca viram. Jorge sentiu o sangue gelar nas veias. Para eles? Não, respondeu Fernanda. Para o senhor. Pedro e Clara se entreolharam curiosos. Ela me disse, Fernanda, o Jorge só pode ver esse vídeo no dia em que ele tirar a gravata. No dia em que ele pedir para entrar no clube. Se esse dia nunca chegar, você apaga o arquivo sem assistir. Jorge sentiu as pernas fraquejarem novamente. Helena sabia. Mesmo à beira da morte, ela o conhecia melhor do que ele mesmo se conhecia. Havia deixado uma mensagem numa garrafa, esperando que ele naufragasse na praia certa para encontrá-la. Eu estou pronto, disse Jorge, embora estivesse apavorado com o que poderia ouvir. Fernanda olhou para as crianças, que observavam tudo com os olhos arregalados. Pedro, Clara, que tal levarem o Rex para o jardim um pouquinho? O papai precisa conversar com a mamãe sozinho primeiro. As crianças hesitaram. Pedro olhou para o pai descalço, de camisa arregaçada, segurando um pincel como se fosse uma arma de rendição. Você vai ficar bem? Perguntou Pedro, surpreendentemente, dirigindo-se ao pai com uma preocupação que Jorge não esperava. Jorge tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta dolorosa. Vou tentar, filho. Pela primeira vez em muito tempo vou realmente tentar. As crianças saíram devagar, olhando para trás até desaparecerem no jardim. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou com peso redobrado. Fernanda estendeu o tablet para Jorge. A tela preta refletiu o rosto de um homem cansado, descalço, desesperado por uma segunda chance que talvez não merecesse. O arquivo se chama Para Meu Amor Teimoso, disse Fernanda com um sorriso triste. Jorge pegou o aparelho com mãos que tremiam visivelmente. Olhou para o ícone de play. Era apenas um triângulo pequeno numa tela de vidro, mas parecia o gatilho de uma arma apontada diretamente para seu coração. O que Helena teria a dizer para o homem que ele se tornara? Seria perdão? Ou seria uma despedida final? A confirmação de que ele havia falhado como marido e como pai? Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e apertou play. A tela se iluminou com o rosto de Helena. Ela estava visivelmente mais fraca do que nos outros vídeos, a pele pálida, os olhos fundos, mas havia algo em sua expressão, uma mistura de amor e determinação, que fez Jorge se sentar pesadamente no chão. Oi, meu amor teimoso, disse Helena na gravação, e sua voz, mesmo debilitada, carregava aquela ternura que Jorge havia esquecido como era. Se você está vendo isso, significa que finalmente parou de fugir. Significa que a Fernanda conseguiu fazer o que eu não consegui, te convencer a sentir de novo. Jorge soluçou, cobrindo a boca com a mão livre. Na tela, Helena sorriu. Aquele sorriso que ele amava e que havia tentado esquecer porque doía demais lembrar. Eu sei que você vai querer trancar tudo quando eu partir. Sei que vai achar que proteger as crianças significa fazer elas esquecerem. Mas, Jorge, meu amor, esquecer não cura. Só adia a dor até ela virar outra coisa pior. Helena tossia levemente, mas continuou.
Fernanda vai cuidar deles de um jeito que eu não posso mais. Ela entende a dor de perder um filho e ela vai ensinar nossos bebês que amor não morre, só muda de forma. Deixa ela fazer isso, deixa eles pintarem, deixa eles chorarem quando sentirem saudade. E você, meu workaholic favorito, se permite chorar também. Na gravação, Helena se inclinou mais perto da câmera. Eu não estou morrendo, Jorge. Eu estou me transformando. Vou estar nas cores que eles escolherem, nas histórias que contarem, nos sorrisos que você vai aprender a dar de novo. Mas só se você deixar. A gravação terminou, deixando a tela preta novamente. Jorge permaneceu no chão por longos minutos, chorando silenciosamente. Fernanda se aproximou e se sentou ao lado dele, não tocando, apenas compartilhando o espaço e o silêncio. Ela sabia que eu ia falhar, Jorge disse finalmente. Ela sabia que você ia tentar fazer tudo sozinho, corrigiu Fernanda suavemente. E ela providenciou ajuda. Jorge olhou para ela, vendo pela primeira vez, não a empregada, mas a mulher corajosa que havia perdido tudo e ainda encontrara forças para salvar sua família. Me ensine, pediu ele, a voz rouca. Me ensine a ser o pai que eles merecem. Me ensine a parar de ser a tempestade. Fernanda assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios cansados. Vamos começar devagar, disse ela. Um dia de cada vez, uma pincelada de cada vez. Do jardim chegavam as vozes de Pedro e Clara brincando com o cachorro. Pela primeira vez em mais de um ano, Jorge não sentiu vontade de fugir daqueles sons de felicidade. Em vez disso, ele se levantou, ainda segurando o pincel, e caminhou em direção à porta. Era hora de aprender a ser pai novamente. Era hora de descobrir se ainda havia tempo para consertar o que havia quebrado. E pela primeira vez desde a morte de Helena, Jorge acreditou que talvez houvesse. Jorge parou na porta do jardim, o pincel tremendo em sua mão. Pedro e Clara brincavam com Rex na grama, mas pararam ao vê-lo. O medo voltou instantaneamente aos olhos do menino. Posso tentar pintar com vocês? Perguntou Jorge, a voz rouca. Pedro franziu a testa, desconfiado. Clara deu um passo tímido à frente. Você não vai gritar se errarmos? Sussurrou a menina. Jorge se ajoelhou na grama, ficando na altura deles. O tecido caro da calça manchou de verde imediatamente. Não vou gritar, prometeu. Se eu errar, vocês me ensinam. Pedro hesitou, depois assentiu devagar. Fernanda trouxe uma tela pequena e o avental manchado de Helena. Jorge o vestiu com mãos trêmulas, sentindo o perfume sutil que ainda impregnava o tecido. A mamãe sempre dizia que não existe erro na pintura, disse Clara, oferecendo um pincel limpo ao pai. Só verdades tomando forma. Jorge mergulhou o pincel na tinta azul. A primeira pincelada foi hesitante, irregular. Ele riu, um som estranho após tanto silêncio. Está horrível, admitiu. Está tentando, corrigiu Pedro, relaxando pela primeira vez. É o que importa. Eles pintaram até o sol começar a se pôr. Jorge aprendeu que azul misturado com amarelo criava verde, que vermelho carregava amor. Pedro começou a corrigi-lo sem medo. Clara encostou no braço dele enquanto pintava. Quando ela o tocou, Jorge parou completamente. Eu sinto muito, disse, a voz quebrando. Por ter sido a tempestade, por ter deixado vocês com medo de mim. Pedro largou o pincel e olhou para o pai com seriedade. Você pode parar de ser tempestade agora? Vou tentar todo dia, prometeu Jorge. Mesmo quando for difícil, vou ficar. Clara se jogou em seus braços, manchando sua camisa cara com tinta verde. Jorge a abraçou forte, sentindo o corpo pequeno tremer. Pedro resistiu por segundos, mas então também se aproximou. Senti tanta falta do papai de verdade, chorou Clara. Fernanda observava da porta, lágrimas silenciosas escorrendo. Jorge a chamou. Fernanda, você faz parte disso. Ela hesitou, mas Clara a puxou para o abraço.
Os quatro ficaram unidos no jardim, pela dor e pela esperança. Meses depois, a sala tinha uma parede inteira de pinturas. Técnicas de Pedro, explosões de cor de Clara, tentativas desajeitadas mas amorosas de Jorge. Naquela manhã, Jorge encontrou Fernanda na cozinha. "Fernanda", chamou, "quero fazer uma proposta. Não mais empregada doméstica, governanta da família, salário justo, carteira assinada, apartamento decente. Você salvou meus filhos. Me salvou." Lágrimas encheram os olhos dela. "Aceito", sussurrou. No jantar, não havia lugares marcados. Jorge, Pedro, Clara e Fernanda sentaram juntos. Comeram pizza com as mãos. Riram de piadas bobas. Jorge olhou para o quadro na parede. Uma mistura caótica de cores, 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. No canto, uma pequena flor que segurava o chão. Ele não era mais a tempestade. Era apenas um pai aprendendo a ser sol depois de um longo inverno. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. A casa havia recuperado suas cores. E Jorge finalmente havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas naquelas risadas, naquelas manchas de tinta, na coragem de ser vulnerável. Os filhos do empresário viúvo continuavam sorrindo com Fernanda. Mas agora, quando o pai chegava, faziam espaço para ele no círculo de luz. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.